Fala, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Bem-vindo ao canal. Sou Edson Souza. Nos próximos minutos nós vamos falar sobre telas. Vamos falar sobre input e o quanto isso pode afetar aí a sua diversão e, por que não, a sua competitividade. Eu fiz um vídeo aqui há um tempinho atrás, mas na verdade aquele vídeo eu ainda não estava com um dos equipamentos que eu precisava, que na verdade é uma caixinha mais ou menos como essa aqui, só que não é essa. Essa aqui eu vou contar uma outra história depois, e que está agora comigo, né? Isso aqui a gente vulgarmente chama do Senhor do Tempo. O que que ele faz? Ele, por impulso de luz e uma conexão direta no monitor, ou no meu CRT, ou seja, na minha TV ou na minha LED, seja TV que for, ele vai me dar informações extremamente importantes para eu entender quanto de input puro a minha tela está gerando. E eu pretendo, nos próximos minutos, mostrar o quanto isso pode afetar o teu equipamento e pode afetar principalmente a sua experiência. Não sua experiência de diversão, mas a experiência de competição, tá bom? Então, eu quero primeiro mostrar aqui para vocês algumas coisas aqui. Eu vou pôr aqui vou compartilhar aqui uma tela para a gente bater um papo primeiro. E a primeira coisa que a gente vai bater um papo aqui, eu não sei se todos sabem, mas é importante saber que nós temos painéis. Quando você vai comprar lá o seu monitor, existem painéis. O que que esses painéis fazem? Eles te definem, na verdade, os painéis é para definir qual a utilidade que você vai fazer do monitor que você está comprando. Na verdade, a gente não é que a gente é omisso, a gente tem pouca informação e nós somos, levados a acreditar que tudo é a mesma coisa, e na verdade não é, né. E por que que isso me aguça muito? Como todos sabem, eu jogo videogame, eu tenho videogame como uma das melhores coisas, como diz aí o Ed, né, uma das melhores coisas da vida, e videogame é maravilhoso, eu gosto muito. E o simulador faz parte desse contexto de videogame para mim, tá. Então, por exemplo, aqui no meu quarto, se você for, por exemplo, procurar, lá no meu outro canal, você vai ver que eu tenho vários tipos de tela aqui. A única tela que eu não tenho hoje ainda é a OLED, que eu pretendo aí nos próximos meses aí, quem sabe, tá adquirindo, porque é muito cara. Isso justifica porque é caro. Mas enfim, o primeiro que você entenda aqui é que nós temos aí tela PN, que é LCD, que é essa aqui, ó, TN. Nós temos a VA, que a maioria esmagadora acaba comprando sem saber, ou a IPS. E existe o porquê de cada uma delas. Claro, eu não vou dar aula aqui, entendi. Não, porque não é isso a intenção. Você consegue bastante informação sobre isso. Aliás, comprei uma placa, uma GTX 3070, eu comprei uma placa GTX, eu saí da minha GTX e fui lá para RTX e agora tá vindo a série tal, tal, tal. Cara, trocar só a placa não resolve o seu problema, você tem que trocar a placa e o monitor tem que acompanhar isso, é muito importante, né. Outra coisa, entender em que tipo de resolução você vai querer jogar. Por exemplo, eu ainda gosto muito, jogo muito, em 99,9% das vezes, em 1920 por 1080. É o meu padrão de jogo ainda. Tem monitor, tenho tela 4K? Tem, a sala tem, né, que joga os consoles. O meu monitor chega até 2K de resolução, mas eu não tenho monitor 4K, não tenho intenção de ter um monitor 4K, porque eu não jogo em 4K. Se você joga em 4K, você tem que pensar em monitor para 4K, tá bom? É importante isso. Então aqui, ó, só pra você ter uma ideia, por exemplo, as características. Por que que você escolheria um TN, um VA, um IPS? Por exemplo, se você só trabalha, talvez um TN seja mais interessante para você do que você pegar um VA ou um IPS, porque eles são mais baratos. Se você olhar aqui, ó, preço, é o mais barato de todos. Então, se eu vou escolher o mais barato, é porque eu vou ter utilidade dele para trabalhar. Ah, eu trabalho com artes e desenho. Você não vai pegar o mais barato, você vai pegar um painel, por exemplo, lá da Apple, para você trabalhar com isso. Tudo é a sua necessidade. Para nós que jogamos, os 2 painéis, tanto VA e IPS, vai fazer uma diferença muito boa, né. Em alguns aspectos, você vai ver que o IPS é melhor. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, onde eu vou fazer o teste de input. O meu monitor é um IPS. Aliás, os meus monitores aqui são IPS, é uma coisa que eu gosto. Mas eu comprei sem saber? Não, foi comprado com IPS porque eu queria algumas características, como, por exemplo, eu perco um pouco o contraste, mas eu ganho em brilho, eu ganho em cores,
em relação aos outros. Isso para mim faz diferença. O contraste e o tempo de resposta também é muito importante, na verdade. É por isso que eu tenho que o VA. O VA é um dos piores em tempo de resposta, que é a entrada que dá um input. E eu vou mostrar isso aqui no decorrer do vídeo para vocês. Agora, vale ressaltar que o que eu vou mostrar ali para vocês daqui a pouco, eu vou até pôr aqui a tela, para vocês verem aqui, e aí depois eu vou falar do restante. Ó, vocês vão ver aqui, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Bom, essa tela aí, vocês estão vendo 3 barrinhas piscando, ok? A imagem, ela é sempre formada de cima para baixo. E eu vou usar um aparelhinho que vai medir ali no canto, acredito que vocês vão conseguir ver aqui esses números aqui no cantinho, ali ó, que tem os números, que agora eles estão lá dando um monte de coisa, mas aquilo lá ainda, o aparelho não tá lá. Eu vou colocar, vocês vão ver, eu vou sair para ir lá, e vocês vão ver, eu já volto. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tentar fazer diferente aqui. Vamos lá. Ó, vai dar uns segundos. Segundo, meio, 9 milissegundos. E aqui embaixo, máxima, média, e máxima e média, 16 milissegundos. Beleza? Beleza. Ótimo, acho que eu consegui mostrar para vocês. A pergunta é o que que isso quer dizer? O que que quer dizer tudo isso ali, que ficou piscando, que eu coloquei na tela ali? Aquilo ali é a tela pura. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Isso aqui é esse aparelho que eu estou usando aqui, ó. Senhor do Tempo. Ele tem aqui uma entrada HDMI, que é para poder fazer a leitura, e a fonte de energia que não vai conseguir. Mas depois eu faço um explico, quem quiser saber mais sobre isso aí, deixa na descrição do vídeo aí que eu falo. Esse aqui é um equipamento, na verdade aqui eu encontrei um desenvolvedor no Brasil que fez isso aqui para mim, mas eu tinha importado esse aqui. O grande problema desse aqui é que ele chegou aqui e simplesmente não funcionou. Foi caro, isso é caro, e não funcionou. E como eu trouxe importação indireta, isso aqui não tinha como eu devolver. Mas enfim, resolveu, eu consegui fazer. O último vídeo que eu fiz falando sobre isso aqui no canal, eu estava usando um outro sistema, só que lá ele estava, ele não estava mostrando só o input da tela, que eu mostrei aqui para vocês o input da tela. Aí eu quero mostrar aqui para vocês agora alguns detalhes, né, que são bem interessantes, que a gente falou aqui sobre VA. Agora, como é que eu sei, Ed, que esse input, né, da tela é uma coisa e quando eu ponho o jogo é outra? Porque é o seguinte, quando você vai fazer o input, o que vocês viram ali eu mostrar é o input da tela, apenas do painel. Só isso. Só que você precisa pensar que tem a CPU, o render entre CPU, render e GPU, e o teu equipamento, seja ele um mouse, seja ele um volante, seja ele um controle, seja ele for. Isso tudo vai gerar um input até o momento que você tem a resposta ali na tela. Vou fazer uma curva, vou dar um tiro, vou mover o boneco, vou fazer um salto, vou pular. Isso tudo se soma. Existe uma média aceitável. Ali, por exemplo, se você perceber, eu estou muito abaixo de um quadro a 60 Hz, 1080p, que ali eu estava fazendo a 1080p, 60 Hz. O ideal é ficar abaixo de um quadro. É muito, muito difícil. Você vai ter que gastar muito para conseguir isso. Então, uma média é que você ficar entre 25, 30 milissegundos dentro de um conjunto desse é uma boa resposta. Tem gente que fica abaixo, mas é caro ficar abaixo disso, tá? Então, esse equipamento, por exemplo, que faz isso aqui não é de uso doméstico, tá, galera? Na verdade, esse equipamento aqui é da NVIDIA, que faz, eu vou mostrar aqui para você alguns resultados. Esse equipamento você provavelmente não acha que vai comprar. Você acha, tem uma galera que fez um DIY para desenvolver isso aqui. Aí você precisa de alguém que consiga desenvolver isso bem, mas a menos que você seja um desenvolvedor de análise, né, que é para quem a NVIDIA manda,
Tem relatos de se custar mais de US$ 1.500 quando você consegue achar, e é raro, é difícil. Mas enfim, o que importa é que este equipamento consegue especificamente te dar o tempo exato, ou mais próximo possível, de resposta em relação ao que você tem. Então, por exemplo, aqueles eles vão fazer em cima de jogos que são aclamadíssimos e populares, que são jogos de tiros, né. Então você vê aqui que o cara tá usando um monstro, que é um Core 9 com uma RTX aqui 2080, que na época aí já tem testes mais recentes, mas isso aqui é só pra vocês terem uma ideia, tá. Então aqui no Overwatch, por exemplo, você tá vendo aqui, ó, em baixas configurações, com o reflexo, que é uma característica dessas placas RTX, o tempo de resposta. Cara, isso é um absurdo de tempo de resposta. Mas olha como o tempo de resposta aumenta conforme você vai aumentando o quê? Gráfico. Se eu estou embaixo é isso, se eu coloco high é isso, se eu coloco epic é isso. Porque é assim que funciona. E que eu sempre falei, você vai competir online, evite epic, evite. Porque se você está competindo online, você quer resultado e não, você quer performance e não qualidade. Infelizmente é assim que funciona. E isso conta na hora que você está competindo. Então esses testes feitos aqui, ele consegue pegar exatamente essa proporção que eu falei, que essa somatória de tudo num painel, claro que esse painel provavelmente tá absurdo de baixo. O meu até tá dando baixo, só que olha a resolução que o meu estava usando ali, baixa resolução. Então você vai vendo, por exemplo, eles fizeram outro teste aqui, por exemplo, em Rainbow Six. Você vai perceber que são mais jogos de tiro. Mas o que isso afeta para você que não é jogo de tiro? A questão aqui é o cálculo do tiro, mas e o cálculo do movimento? Isso afeta o cálculo do movimento, tá? Então você tem uma física trabalhando ali por trás, você tem vários outros detalhes, e toda vez que você aumenta graficamente, olha a quantidade que vai, né. Então aqui com o reflexo desligado, com o reflexo on, claro que isso vai mudar de jogo para jogo, é evidente que vai mudar de jogo para jogo e vai depender de painel para painel. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Aí eu quero pular aqui direto para mostrar, por exemplo, eu sei que tem a galera que quer comprar, opa, deixa eu melhorar isso aqui, que eu tô numa telinha tão pequenininha aqui, deixa eu melhorar aqui, aqui. Se ficou melhor? Eu acho que fica melhor, né. Tá, aqui ó. Isso aqui é um monitor Samsung, tá, é um monitor que relativamente interessante, mas qual é a primeira coisa que a gente olha no monitor desse, gente? Preço. Vamos combinar. E outra, o que eu vou mostrar aqui pra vocês do AirThings, tem muito mais monitores de qualidade lá fora do que aqui. E fora que aqui a gente tem os white label também, que a gente não sabe exatamente qual é a qualidade. Tem o canal do Papa Papa Hardware? Não. Eu não vou lembrar aqui agora o nome. Mas ele é um dos poucos, se não o único aqui no Brasil que eu sei que faz uma análise com hardware como esse aqui que vocês viram aqui da da NVIDIA, né. Não é o da NVIDIA, mas é um cara que produz, é caro, isso é caro, já falo que é caro. Então é legal. Mas, caso você não tenha aí, a gente tem opções aqui, por exemplo, e esse monitor eu tô bem interessado nele por causa dessa postura aqui, pra ajudar a chamar, isso aqui deve ser maravilhoso, né. O Odyssey G30, tá, é o que eu vou falar aqui um pouquinho. Então aqui, na Amazon, ele descreve como 144 Hz no segundo, um preço interessante. Aí você fala: "Pô, é legal para fazer 3 telas". Lembrando que tudo ali que eu falei é uma tela, quando você põe 3 telas, você dobra tudo isso, tá. Então, não tem como eu saber se isso aqui é verdade sem eu ter conhecimento disso. Então existe um site que é o AirThings, que você vai lá e você vai pegar a série G3, que é em cima dessa série que eu estou tentando fazer, que é o 30 aqui, e aqui eu tenho muitas informações. Por exemplo, prós e contra. São um site especializado nisso, tá? Eles vão fazer, só fazem isso. E eu consigo ter muita informação, né? Saber que tipo de painel, que é VA, é um painel VA, que a gente já viu lá que é também indicado. Só que o que acontece? Olha o aparelho que eles usam. Eles usam equipamentos específicos para medir exatamente o input da tela, tá? Então, qual é o input desta tela real, né? Para game, e aí eu posso escolher a categoria e os inputs, cara, o nativo
é 4,7 milissegundos, não é 1 milissegundo. Aquele 1 milissegundo que você vê ali é o tempo de luminosidade, tempo de resposta que o LED acende, tá? Então, nativamente, que aí seria 60 Hz, ele já vai para 9,6 milissegundos. Se você coloca ele em 60 Hz, isso aqui em resolução de 1900 em 1080, tá? Em 1080, que é o que eu mostrei para vocês. O meu teria uma resposta mais interessante do que esse. Mas, quando eu colocar isso aqui no PC, mais o jogo, isso aqui vai passar fácil dos 30. Aliás, deixa eu mostrar aqui um negócio aqui que eu não mostrei. Aqui, ó, ele mostra uma coisa bem interessante, uma média, aqui para o final. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Máximo de latência, reflexo, gente, reflexo é um negócio absurdo, né? Aqui, claro, com boost, mas a média mínima de latência, que ele vai dando uma média aqui, né? Aí aqui tem uma coisa bem interessante aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês terem uma ideia. Não, não é nesse aqui não. Deixa eu ver se é nesse aqui. Que também, ó, o mesmo aparelho fazendo medições, tem uma equipe inteira que faz a mesma coisa, explicando a questão de latência, como ela funciona, tem tudo aqui. Eu posso até deixar esses links aí na descrição para quem gosta, quem está interessado, ou para mostrar, eu vou pegar aí um monitor novo e para mim é interessante saber isso. Se você olhar aqui e ver uma média, cara, dependendo do que você está jogando, você pode chegar ao máximo de 47 milissegundos de input. Isso é muito alto, isso é muito alto. Muitas vezes, eu tô fazendo exatamente o que fulano tá fazendo, por que que eu não consigo ter resultado? Porque não é você, pode ser sua tela, pode ser o teu conjunto em cima disso, as suas configurações. Então essa coisa de jogar, competir, é mais complexo do que a gente quer que seja, tá? Então olhando aqui, a gente já sabe que isso aqui é um input alto, mas é um monitor relativamente barato. Mas mesmo se formos aí para um Odyssey G949, que puta, eu acho maravilhoso esse monitor, ele é a coisa mais insana que tem. Se você perceber na descrição dele, não fala nada de input, tá? Nem de tela, né? Não fala nada sobre isso. Mas é um TLED, a gente já sabe que isso aqui tem um input muito baixo. Mas a gente tá falando de um preço de R$ 9.000, cara. É muito dinheiro. E que eu gostaria muito de ter um negócio desse, porque eu já vi isso rodando de perto, é a coisa mais espetacular que eu já vi. Então, quando a gente vai ver aqui, a pontuação dele para jogo já é um absurdo, olha isso, né? Então a gente vai aqui, é um QLED, que é algo que eu desejo muito, eu tenho vontade, é 240 Hz, que é maravilhoso, né? Aqui, eles fazendo a análise dele, e você vai ver que, cara, é bizarro, né? Você não vai usar isso em 60 Hz, você vai usar em 120, 240, quantos mais Hz, mais qualidade, menos milissegundos, né? Claro, ainda tá ali uns 7,4 milissegundos, né, mas cara, a 120 Hz, imagina a fluidez de um negócio desse. Mas olha a diferença brutal de preço. A gente tá falando de 10, praticamente 10 vezes mais, cara. Mas justifica. Você teria aquela qualidade em todo o contexto, né, que a gente tá falando. E aí sim, você combina baixo input com render. Imagina, um cara ou quem aí tem o privilégio de ter um equipamento desse, não vai usar aí uma 2060, vai de 3080 para cima, né? Aliás, perdão, provavelmente de 4080 para cima, pra aproveitar esse conjunto todo, né? E mesmo assim, você não vai poder abusar muito na questão gráfica, você tem que ir com um certo cuidado, tá? Então, é um equipamento extraordinário. Mas, eu fiz uma pesquisa rápida, que eu estava vendo aqui os 10 melhores, ó o título, desculpa gente, os 10 melhores monitores para comprar agora em 2025. Esse GDM aí é um site que é especializado nisso aqui. O primeiro que ele indica aqui é o Samsung M8, mas por que que eu não coloquei o Samsung M8 aqui para mostrar sobre ele? Porque na verdade esse Samsung M8 ele meio que pode ser como TV, né? Então, por exemplo, ele fala, ó, melhor monitor de computador. Então você usa para várias atividades. É uma tela IPS, resolução 4K, e é caro. Esse aqui tá uma média de 5K. É uma média de 5K. E para jogar, esse aqui também ele é de quanta resolução dele? É 4K, é 32 polegadas. Esse aqui de 24 polegadas dá
Alienware, eu achei ele fantástico. Para quem vai montar 3 telas, tudo bem, ele vai custar aí praticamente o que o G9, o G9? É, ele vai custar praticamente o que o G9 custa você comprando 3 desse aqui. Porque, ó o preço dele, 3.233, então praticamente vai ser isso. Mas esse monitor, cara, ele tem um tempo de resposta e tem uma característica absurda. Lembrando que ele é só 1080p, tá bom? Então, tem isso também. Aqui tá dizendo que o tempo de 1 milissegundo, mas não é. Então a gente vai ver ele aqui, vai ver uma avaliação, ele já perde um pouco. Se você olhar, cara, eu vou comprar 3 monitores desse e vou ou pegar um G9. Por isso eu coloquei aqui para vocês conseguirem entender essa diferença, tá? Então ele vai numa resolução máxima de 1080. Cara, um G9, ele chega a absurdos 5.000 de resolução, olha isso. E com um kit desse em QLED, para quem gosta dessa qualidade, sim, vale o investimento, absurdamente vale o investimento, tá? O gasto, na verdade, né? Porque a menos que te traga um bom retorno. Mas esses 3 monitores, e por que eu peguei ele? Porque é uma das séries excelentes para quem quer fazer aí 3 telas. É caro? É. Mas se você comparar em relação a esse aqui, que é barato, e você vai ter muito input, esse você praticamente vai ter menos input. Ou não, vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem os prós e os contras, né? Sempre vai ter os prós e os contras em cada ponto, tá? O prós e os contras em jogos, ele vai dizer. Em jogos de console, já não é tão bom para jogo de console. Cai bastante. Para escritório, para edição. Eu acabei não mostrando muito isso lá. Mas se você pegar, por exemplo, o G9 aqui, ele provavelmente vai estar mais voltado para jogos, né? Os prós e os contras dele, né? Olha isso, jogos de console, escritório, é bom pra tudo o negócio, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ver. É um painel aqui, não diz, mas é IPS, tá? Tá aqui, ó, painel IPS. Eu particularmente gosto de painel IPS. 1080p. Para minha necessidade, fecharia com chave de ouro, porque eu utilizo ainda 1080p. Eu uso aqui hoje no meu novo sistema, eu já até fiz o vídeo falando sobre isso. É uma RTX 3070, aquela com over lá. Aqui tem os concorrentes e a gente tem aí a avaliação dele, tá? Para PC, jogos para PC. Cara, nativamente a resposta é insana. 1.8 milissegundos. A 120 Hz ele fica abaixo de um G9. Ele consegue ficar abaixo de um G9. E a 60 Hz, porque quando você aumenta o Hz, você também aumenta aí a latência. Mas a 120 Hz, até porque se você pegou um equipamento desse aqui, que chega a 360 Hz, você não vai usar 120, você vai usar até mais. É que aqui eles não fizeram em resolução de 360, mas deve cair mais ainda. E aí fica aquela coisa, né? Eu tenho a opção de um monitor desse, com baixíssima latência, e eu tenho a opção desse aqui, que tem também, é uma qualidade, é um QLED, e que se você pegar 3 daquele, você tem um desse aqui. A ideia aqui de eu fazer isso é que, na hora que você vai comprar aí, decidir 3 telas, você tem que observar estes pontos. Se você pegar um G9, você não precisa observar tanto desses pontos, que o G9 já é uma característica dele, né? Mas eu quero montar 3 telas, eu vou pegar um monitor de R$ 800, R$ 700, R$ 600. Pense nisso, porque isso aqui pode ser um custo até essa coisa do custo-benefício, ele é curioso, porque assim, para mim, custo-benefício só é custo-benefício se a R$ 890 eu tivesse uma proximidade ou efeitos ou resultados próximos de um custo desse. Aí seria um custo por benefício, e não é verdade isso. Então essa coisa hoje em dia, e já existiu, tá? Eu venho de uma época que a gente conseguia placas de vídeo que ao custo dela ela entregava coisas que high-end entregava. Hoje não é assim mais, infelizmente. Então galera, o que eu queria falar aqui é o seguinte, antes de você definir qual placa você vai comprar, qual equipamento você vai comprar, lembre-se desses fatores aqui, ó. Cadê? Eu quero mostrar aqui, que tá. Lembre-se desses fatores. Cadê? Lembre-se disso aqui. Para o teu carro virar, para o tiro acontecer, para o salto acontecer na tua tela que você vê, tem que passar por todo esse processo.
A tua tela faz parte desse processo. A tua placa de vídeo faz parte desse processo. O mouse que você vai usar faz parte desse processo. A base que você vai usar. No nosso caso do AV, é difícil base com input alto. Input todos têm, né? Mas quanto mais filtro você acrescenta nela, mais input você está dando também. O teu pedal, quanto mais ondas você faz ali, quanto menos linear, mais input você está dando ali. A pergunta, no final das contas, é quanto de input é tolerável? E aí vem aquela pergunta e aquela resposta ao mesmo tempo. Se você está competindo e o seu input é de 40, 50 milissegundos contra um cara que tem um input de 30, e com a internet melhor que a sua, quem você acha que vai ter um resultado melhor? Você ou ele? Pensa nisso antes de você comprar aí seus monitores baratos, que infelizmente hoje não tem mais custo-benefício. Galera, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Foi um vídeo longo, mas eu espero que você que tenha chegado até aqui, não deixe de compartilhar com os amigos, não deixe de observar na hora de comprar e deixe aí na descrição, aí nos comentários, descrição não, eu sempre falo descrição, deixe nos comentários o que você pensa sobre essa questão do input. Isso faz sentido? Então eu vou competir, mas e a experiência? E a fluidez? E a percepção? Eu já tive pessoas que vieram aqui testar o meu conjunto e ele mesmo fala: "Cara, por que que aqui é tão fluido? Por que que o meu é isso e aquilo?" Porque eu uso dentro daquilo que eu tenho condições do meu conjunto, tá. Então eu não posso eu não, por mais que meu monitor trabalhe em 2K de resolução, eu não tenho. Claro que eu tenho um input, tá, gente. Ali eu mostrei ele no nativo. Quando eu coloco ali em 60 Hz, 1080p, eu devo ir ali para um, né, eu mostrei aqui no Mister, eu acho que eu cheguei a 7, 8 ou 9 milissegundos, né. E que é o que vai acontecer. Hoje o meu conjunto com a RTX, eu não teria como fazer esse teste, porque eu não tenho aquele equipamento. Mas deduzindo pelo que eu vejo ali, eu fico provavelmente um pouco acima. Olhando, por exemplo, que nem o RetroArch que eu uso aqui, ele me dá em média de 16 a 20 milissegundos na minha tela, tá. Eu com entre competição não, é fluido, para mim tá bom. Mas pode ser que na resolução que eu trabalho, em relação ao meu monitor, eu passo disso tranquilamente, tá bom? Então, observe isso. Galera, obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo. Fui.